Pega a sua Bíblia e vamos para a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Passa os evangelhos, você vai achar Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois você vai encontrar Atos, antes das cartas paulinas. Nós estamos, desde quinta passada, numa reflexão sobre o poder da gratidão e do louvor. Quem foi mais agradecido a Deus nessa semana? Eu espero que você não ficou pensando em mim quando sentou no teu vaso sanitário, né? Que eu falei que era para agradecer pelo vaso, mas não precisa pensar no pastor, tá? Mas a gente precisa ser mais grato, a gente precisa sempre ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder do louvor. Eu gostaria então que ali em Atos, capítulo 16, nós vamos ler o verso 23, 24, 25 e 26. Atos, capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo 23, 24, 25 e 26. Os irmãos acharam? Diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Você pode se assentar. Você hoje já falou algumas coisas para a pessoa que está do seu lado, chamou ela até de bonito, né? Mas faça uma pergunta para ela. Pergunta para essa pessoa se ela está lutando as batalhas dela com as armas corretas. Pergunta isso para ela. Você está lutando as suas batalhas com as armas corretas? Todos nós temos as nossas batalhas da vida. E a gente precisa tomar uma atitude de lutar. Mas a gente precisa não apenas tomar uma atitude de lutar. Nós precisamos lutar do jeito certo e com as armas certas. Porque senão vai ser apenas esforço desperdiçado. Vai ser apenas perca de tempo, porque nós não sairemos vitoriosos da nossa guerra se lutarmos com as armas erradas. Não tem como querer caçar um urso com um matador de mosca. Vai dar problema. Esse encontro não vai sair legal. Então nós precisamos aprender algumas coisas importantes, e esse texto é um texto fantástico para nos ensinar a respeito do louvor e o poder que há no louvor. Você prestou atenção no texto? Você observou a circunstância onde estava Paulo? Você, lendo o capítulo 16 do livro de Atos, e Atos é um livro fantástico, eu sugiro que você leia ele de ponta a ponta. Por quê? Vai contar sobre o desenvolvimento da igreja. Depois que Cristo foi para o céu, como é que foi ali o crescimento da igreja? Como é que os discípulos deram continuidade àquele trabalho? Você vai ver isso no livro de Atos. Você vai ver sobre a conversão do apóstolo Paulo, depois você vai ver ele se lançando nas viagens missionárias, e aqui no capítulo 16, Paulo já está na sua segunda viagem missionária, e ele é instruído pelo Espírito Santo a ir para uma região lá na Grécia chamada Macedônia. Nessa região chamada Macedônia tinha uma cidade, chamada Filipos. Daí vem o nome de uma carta que ele escreve, que está na minha e na sua Bíblia, Filipenses. Paulo está lá na cidade de Filipos, e olha só o que acontece.
Quando eles chegam, eles procuram um lugar para orar, eles veem um rio, e eles vão para perto daquele rio procurar um lugar para orar. Eles estão lá procurando falar com Deus, de repente vê umas mulheres, né, ali na beira do rio. Eles vão conversar, começam a falar um pouco a respeito da palavra de Deus, do agir de Deus, falam de Jesus, e eles percebem que tem uma mulher que ela se empolga demais, que ela era apaixonada pelo Senhor, ela já conhecia muito da cultura judaica, provavelmente era uma prosélita, pessoas que não são judias, mas se tornam adoradores do Deus judeus, e ela se interessa muito por aquilo, e quando ela ouve falar de Jesus, tudo fecha, o Espírito Santo toca no coração dela, e ela aceita Jesus. O nome dela era Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, que era um tecido caríssimo na época, e ela então agora fica tão feliz, que junto com a sua família recebe Paulo e Silas na casa. Então, agora Paulo e Silas estão lá em Filipos, hospedados. Todos os dias eles saíam para ir até um momento de oração. Provavelmente tinha uma casa de oração, ou lá na beira do rio, a gente não sabe por certo onde era. Todas as vezes que eles estavam indo, olha só o que acontecia. O texto vai dizer que tinha uma escrava, uma mulher escrava, com espírito de adivinhação. Os senhores dela ganhavam muito dinheiro com ela. E ela literalmente adivinhava coisas que as pessoas ficavam assim, espantadas. Muitas vezes até coisas que as pessoas às vezes nem sabiam, coisas que iam acontecer no outro dia. Claro que por tudo influência demoníaca. Aquela mulher, quando via Paulo, quando via Silas, ela se levantava no meio da multidão e começava a gritar: esses aí são mensageiros de Deus, são de fato mensageiros de Deus vivo. Olha só, uma mulher possessa por demônios, que ganhava dinheiro com adivinhações, agora eles estavam lá passando na cidade de Filipos e ela se levantava. Só que Paulo começou a ficar chateado com aquilo, porque ele não queria que a propagação do evangelho naquela cidade tivesse alguma assimilação com aquela mulher endemoniada e com os senhores dela. Então, Paulo, num dia quando essa mulher se levanta, Paulo estende a mão e repreende o demônio que está naquela mulher. Aquela mulher fica liberta, conhece a Jesus, se arrepende dos pecados, aceita Jesus, os demônios não têm mais autoridade sobre ela, só que os senhores daquela mulher ficam indignados, porque a fonte de lucro deles não estava mais agora rendendo nada. O que eles fazem? Eles aglomeram a multidão dizendo: olha, esses caras estão ensinando um monte de coisa que aqui na nossa região não se deve falar, vamos pegar eles. Pegaram Paulo, pegaram Silas, levaram até o responsável, ouvindo o que eles estavam ali gritando e tal, nem parou para ver quem era Paulo e Silas corretamente, porque Paulo era cidadão romano jamais seria preso e açoitado sem passar por um júri, mas naquele alvoroço todo, chamou um dos soldados e disse: taca-lhe pau. E eles pegaram e açoitaram Paulo e Silas. O açoite romano não é aquela chinelada que você ganhava do teu pai, não, tá? Não é aquela cintada. O açoite romano era um chicote, geralmente de couro, muitas das vezes na ponta tinha ossos e chumbo, para literalmente cravar na carne da pessoa e rasgar. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Só que tinha uma regra, né? Não podia ser mais do que 39, então provavelmente eles vão até no limite, 39 chibatadas, chicotada nas costas de Paulo e Silas. Depois o responsável diz para o carcereiro: coloca eles e vigia esses camaradas, ou seja, esses são os bandidos de maior periculosidade. O que o carcereiro faz? Não coloca na cadeia externa, coloca na cadeia interna, e o texto vai dizer que amarra, prende eles no tronco, literalmente, eles estavam com as pernas no tronco, provavelmente as mãos presas, no cárcere mais profundo que tinha naquela cadeia lá em Filipos. Uma cena agradável? Uma circunstância boa? As costas
abertas, ensanguentadas. A moral lá embaixo de bandido. Foram desrespeitados, açoitados, e daí você lê o texto? Você leu ali, pega a sua Bíblia, dá uma olhada no versículo 24 e 25. Tendo então recebido tal ordem, eles lançou no cárcere interior, lhe prendeu os pés do tronco. Verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, e todos os outros presos ouviam. Meus irmãos, essa cena aqui, ela é uma cena reveladora da essência de um verdadeiro ou de um falso cristão. A circunstância que Paulo e Silas estavam vivendo eram as piores possíveis. Eles foram espancados, desrespeitados, humilhados. Agora, o coração deles tinha paz. O coração deles tinha convicção da soberania de Deus. Então eles começam a louvar a Deus por volta da meia-noite. Você, ouvindo essa história, pode perguntar: tudo bem, pastor Lediel, o que é o louvor? Eu fiz questão de pegar pelo menos 3 dicionários. As definições de louvor que nós encontramos são: elogiar, glorificar, reconhecer, enaltecer, magnificar ou dar honra. Uma das definições eu achei muito interessante. É o oposto de bajular. Que bajular é honrar sem veracidade. Paulo e Silas, mesmo numa situação totalmente adversa, eles levantaram louvor ao nome do Senhor naquela cadeia. Alguns pensam que louvor, como diz aí os nossos últimos dias, o movimento do gospel, alguns pensam que é apenas um momento do louvor com música. Mas louvar não é apenas música. Pode ser sim, geralmente é acompanhado de música, mas louvar pode ser falado. Louvar pode ser murmurado. Louvar é quando um coração olha por circunstâncias da vida e sabe que Deus continua sendo Deus, independente se eu tenho dinheiro na conta, independente se eu fui promovido no trabalho, independente se a minha saúde está 100%, consegue enxergar que Deus continua sendo Deus, digno de glória, de adoração, que o nome dele seja bendito e assim por diante. Louvar é isso. E como nós precisamos aprender a louvar, e quão bom para as nossas vidas é quando nós aprendemos a louvar, porque o louvor, ele é bidirecional. O que isso quer dizer? É 2 vias. Quando nós louvamos o nome do Senhor, a própria palavra de Deus, lá no livro de Salmos, vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos o nome do Senhor, quando Ele encontra no nosso coração, na nossa vida, um lugar aprazível que dá boas-vindas para Ele, e quando nós exaltamos e magnificamos o Senhor, Ele se faz presente. Quando Ele se faz presente, nada fica do jeito que está. Quando Deus se faz presente, a bênção dele também a manifesta. Quando Deus se faz presente, coisas impossíveis e inacreditáveis acontecem. Então nós precisamos entender isso, que é bilateral. Exaltamos a Deus, Ele se manifesta e agracia a nossa vida com as suas bênçãos. Além das bênçãos, podemos dizer que a nossa alma encontra refrigério quando nós louvamos, porque se o Senhor se faz presente, Ele acalma o nosso coração. E deixa eu falar aqui algo muito importante para você, quem sabe nunca pensou nisso. Você sabe que eu sou psicólogo e de vez em quando eu estou acompanhando os índices da Organização Mundial de Saúde. Não para de crescer nos primeiros lugares do ranking das doenças que mais têm afetado a humanidade, as doenças da alma. É depressão, é estresse, é ansiedade, é síndromes. Tem dilacerado a alma das pessoas. E presta atenção no que eu vou te dizer. Uma das potentes armas
contra essas doenças da alma se chama louvor. O louvor é remédio para a ansiedade. Louvor é remédio para a angústia, para a depressão, para a aflição. O momento mais tenso do ministério de Jesus, eles saem da Santa Ceia. Jesus sabia que passaria pela cruz. O coração de Jesus estava em pedaços, porque ele sabia que o pecado da humanidade seria ali colocado sobre ele, e o Pai se afastaria, porque o nosso Deus é santo e não se coaduna com o pecado. Jesus sabia disso. Claro, os cravos foram pesados, a cruz foi pesada, tudo foi pesado. Agora, nada se comparava à alma de Jesus e à preocupação e à angústia no que iria acontecer quando o Pai se afastasse. Jesus, antes de ir para o Getsemane, onde ele soa gotas de sangue, nós vamos ver Mateus capítulo 26 dizendo que acabou a Santa Ceia, antes de caminhar para aquele momento tenso, as últimas horas de Jesus senta com os discípulos e eles cantam louvores a Deus. O louvor acalma a nossa alma. Pastor, você pode se perguntar, como que se consegue adorar num momento como esse? Porque Paulo, naquele momento, junto com Silas, adoraram ao Senhor, evidenciaram a fé deles. É literalmente uma convicção da soberania de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É o que o próprio rei Davi vai colocar o tempo todo nos salmos. Se você pegar, por exemplo, o Salmo de número 34, você vai ver o versículo 1, ele dizendo assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. A gente olha e a gente pensa, claro, Davi era rei, morava em palácio, cheio do dinheiro, cheio dos soldados, poderoso. Não. Nessa época, quando Davi chega a escrever esse salmo dizendo: Senhor, eu te louvarei para sempre, eternamente, independente do que vai acontecer amanhã. Davi, ele era fugitivo. Davi estava fugindo do rei Saul. Davi teve que se esconder na cidade dos seus inimigos, e um dos reis, o rei Aquis, quando vê que é Davi, e os próprios soldados começam a dizer: esse é o rei Davi, o jeito dele tem tudo para ser Davi, aquele que todo mundo falava que Saul matou 1000, Davi 10.000, vamos acabar com esse cara. Para sobreviver, o rei Davi teve que se fingir de louco, teve que ficar batendo cabeça na porta, deixar a barba toda cheia de baba escorrida, para o rei Aquis não matá-lo. Esse era o rei Davi, mas depois naquele momento de constrangimento, humilhação e perseguição, ele sabia que a vida dele era para louvar o Senhor, os lábios dele eram para glorificar o nome do Senhor. Essa é uma verdade que todos nós precisamos aprender, e só acontece na nossa vida quando nós confiamos plenamente no nosso Deus, quando nós entendemos a palavra que Paulo vai dizer, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Nem tudo que acontece na sua vida você vai entender. Pastor, mas peraí, eu sou crente, pastor. Eu sou crente. Tem pessoas que acham que por ser crente não vai ter problema. Sim, o problema afeta o crente e o não crente. Você que está aqui, se eu perguntar se você tem problema, você vai dizer que tem problema. Mas se eu ir lá na rua perguntar para uma pessoa que não vem nas Quintas da Vitória, você tem problema? Vai dizer que tem problema. Se eu perguntar, você que ora, tem problema? Vai dizer que tem problema. O que não ora também tem problema. Se eu perguntar para você que lê a Bíblia, tem problema? Você vai dizer que tem problema. E quem não lê a Bíblia, tem problema? Também tem problema. Poxa, pastor. Então, que diferença faz vir aqui? Que diferença faz orar, ler a Bíblia e conhecer a Deus? Toda a diferença. Porque quem conhece a Deus e pratica os seus ensinos, como diz Jesus, é aquele que edifica a casa na rocha.
Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir os problemas da vida, sim. Agora, quem está alicerçado na rocha, esse prevalecerá, esse ficará de pé. É o que acontece com Davi, passa por muitos problemas na sua vida, mas chega no final, de cabeça erguida, podendo sim glorificar o nome do Senhor, olhando para trás, vendo muitas dificuldades, mas de pé, sabendo que o Senhor o sustentou. Nós precisamos entender essa verdade para a nossa vida, e nós precisamos aprender a louvar ao Senhor, não apenas quando as coisas estão redondinhas para nós. Como eu disse, nem tudo que acontece na sua vida você vai saber explicar. Agora, se você está aliançado em Deus, descansa o teu coração, porque tudo que Deus faz é perfeito. Os planos dele, por mais que nós não venhamos entender, continuam bons, perfeitos e agradáveis. Pastor, mas a situação está extremamente difícil. Confia, aprenda a descansar no Senhor. A não ser que você já quebrou essa aliança, tem praticado coisas erradas. Daí você mesmo está atraindo problemas para a sua vida. Mas quem está aliançado com o Senhor, descansa que Ele cuida. Eu nunca me esqueço. Alguns anos atrás, nós hoje falamos de velório, e nós estávamos num velório, ali eu dei uma palavra, ali eu fiz uma oração, e de repente, naquele clima muito triste, porque era uma criança que estava dentro do caixão, a mãe diz: pastor, eu posso dar uma palavra? E aquilo marcou a minha vida para sempre. Aquela mãe sobe numa cadeira para todo mundo ver ela, e ela faz um discurso emocionante, glorificando o nome do Senhor. Eu me assustei com aquilo, sou pastor, e às vezes eu pergunto se eu teria força para fazer o que aquela mulher fez. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ela falando: a minha alma está dilacerada, as perguntas na minha mente são infinitas, mas eu confio, e sei que Deus não perdeu o controle sobre a minha casa. Aquilo me arrepiou, eu nunca mais esqueci esse exemplo, um exemplo de alguém que louvou o nome do Senhor, independente das circunstâncias. A bem da verdade é que, até mesmo quando os dias estão bons, quando a vida nem está tão ruim, a gente esquece de louvar ao Senhor. Mas hoje o Espírito Santo, com essa palavra, te lembra: louve, como diz a música, simplesmente louve, porque aí há uma arma poderosa, que sara a mente, sara o coração, sara as feridas da nossa alma. Aí há uma arma poderosa para vencer dificuldades, ver milagres acontecer. Está aqui, o poder da oração. O poder da oração é libertador. Você prestou atenção no que aconteceu na cena de Atos 16? Meia-noite, em vez de rancor, amargura, murmuração, eles tinham, pela lógica humana, todo o direito de xingar Deus. Pô, Deus, nós viemos para essa cidade falar do teu amor. Nós viemos aqui e olha, as 2 mulheres já foram libertas. E tu deixa a gente nessa situação? Pela lógica humana, talvez teria coerência essas palavras. Mas eles resolveram dizer: bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Deus se fez presente naquela cadeia. De repente, um terremoto acontece. E você parou para prestar atenção que tipo de terremoto é esse? Esse é o terremoto divino, que ele é um terremoto preciso, faz apenas o estrago que precisa fazer, e o estrago foi nas fechaduras das portas e nas correntes que os amarravam.
Não é que nem um terremoto que faz com que a casa caia em cima deles e eles morram. O terremoto foi preciso. O terremoto aconteceu, abriu as cadeias, as correntes se soltaram. De repente, eu imagino que os outros presos começam a gritar: estamos livres, estamos livres. Paulo diz: ninguém sai, ninguém sai. Porque os presos estavam todos ali ouvindo e obedecendo agora a ele. De repente o carcereiro, ele vem, quando ele vê que a porta do cárcere está aberta, ele pega a sua espada e ele ia se matar. Por que ia se matar? Porque senão toda a família dele ia morrer. Era uma lógica. O Império Romano não permitia que um soldado ou um carcereiro deixasse um prisioneiro escapar. Ele pagaria com a própria vida aquela conta. Então ele prefere se matar para que a família dele seja poupada. Mas quando Paulo vê que ele pega a espada para se matar, Paulo grita: não faça tal mal, nós estamos todos aqui. Aquele carcereiro assustado entra, vê que todo mundo está lá. E o texto diz que ele se lança de joelho perante Paulo e Silas e pergunta: o que eu preciso fazer para também ser salvo? Talvez ele nem pegou no sono por causa do louvor que estava sendo cantado. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que o louvor tem poder para libertar. O louvor tem poder para libertar. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Assim como o louvor libertou fisicamente a estrutura onde Paulo e Silas estavam presos, porque a alma deles já estava liberta, a gente precisa entender que quando nós louvamos, coisas que antes não aconteciam, começam a acontecer. Se você pegar a sua Bíblia e você que está anotando, depois você pode ler 2 Crônicas 20 e 22. Vai falar de uma guerra que está acontecendo. O rei de Judá, chamado Josafá, está sendo atacado pelos amonitas e os moabitas. Um exército igual à areia da praia, de tanto soldado que tinha. Josafá reconhece que não tinha cacife para tudo aquilo. Deus diz para ele: vai, que eu vou te dar vitória. O verso 22, presta atenção o que diz. 2 Crônicas 20, 22. Quando o povo de Judá começou a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e todos eles foram derrotados. Você parou para pensar nisso? A lógica de guerra é muito simples: número de soldado, capacidade das armas, carros de ferro, naquela época, catapultas, espadas muito bem afiadas, uma couraça qualificada. A arma deles, louvor, louvor. Vamos parar, vamos usar as nossas vozes para entoar louvores e engrandecer o nome de Deus. Deus entra com a providência e faz o que eles não conseguiriam fazer se estivesse lutando com as armas humanas. Escute o que eu vou te dizer. Talvez você tenha lutado há muito tempo com algo que tem aprisionado a sua casa. Talvez é uma cadeia de vícios, talvez é uma cadeia de infidelidade conjugal, talvez é uma prisão de desrespeito, desonra, e vocês, ano após ano, são escravizados por isso e não conseguem sair. Minha sugestão para você: comece a louvar o Senhor nessa guerra. Comece a louvar o Senhor nesta batalha. Em vez de reclamar do teu marido, louve ao Senhor. Em vez de reclamar e murmurar o teu casamento, louve ao Senhor. Em vez de falar que Deus errou quando colocou essa pessoa na sua família, louve ao Senhor. Em vez de chegar no trabalho, reclamar do patrão, reclamar do salário, reclamar do gerente, louve ao Senhor. Você vai ver cadeias sendo rompidas e a tua bênção chegando. Há poder de libertação no louvor. Quem sabe uma doença
prendeu alguém da tua casa na cama de leito. Louve ao nome do Senhor. Se lembra o testemunho da irmã Paula? Paula Scopel, que teve aqui há uns 2 meses atrás? Doença incurável. O que o Espírito Santo fala para ela? Louve. Simplesmente louve. Ela louvou e foi curada de uma doença que, segundo a lógica humana e a medicina, não tinha cura. A partir de hoje, transforme a tua murmuração e reclamação em louvor, e você vai ver libertação acontecendo na tua casa. Aqui, o que o texto nos mostra? Que o louvor, ele transforma a vergonha e a humilhação em honra. Paulo e Silas entram naquele ambiente como os piores dos bandidos. Depois que eles louvam, Deus intervém, as cadeias são rompidas. O carcereiro, que era o líder, o cabeça, agora está de joelho diante de Paulo e Silas, perguntando: o que eu devo fazer com a minha vida? O que eu devo fazer com a minha família? Eu imagino que todos aqueles presos ali, olhando a cena, o prisioneiro determinando as ordens, o que deve se fazer. Ei, talvez você que está aqui hoje, nessa quinta-feira de feriadão, você já foi humilhado, já falaram muito mal de você, já te caluniaram, tentaram puxar o teu tapete, espalharam mentira ao teu respeito. Podemos dizer que tentaram jogar a tua reputação na lama. Pela lógica humana, o que eu devo fazer? Pagar um mal com mal, fala mal também, puxa o tapete dela, espalha mentira a respeito dela também. Não. A lógica do reino de Deus é outra. O reino de Deus é diferente. Jesus nos ensina a vencer o mal com o bem. Se você fizer isso, em vez de espalhar boatos, mentiras e calúnias sobre as pessoas que te difamaram, louve. Simplesmente louve. Senhor, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te exalto. Não sei porque está acontecendo isso, mas eu sei que tu tem cuidado de mim. Use os teus lábios para engrandecer o nome de Deus. Você vai ver Deus separando um momento especial para te honrar, para te honrar, para te honrar. Está lá o Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O que é unção? Escolha, separado. O meu cálice transborda. O convidado sempre de honra tinha o cálice sempre cheio, porque tinha um funcionário e um escravo sempre ali. Olha só, mas a partir de quando isso acontece? Quando eu coloco a minha vida debaixo dos cuidados do poderoso, soberano pastor das nossas almas. Não importam se tentaram te humilhar, seja fiel ao teu Deus, porque no reino de Deus, os humilhados, eles são exaltados. Deus vai te colocar em lugar de honra, na frente dos seus inimigos. Quando que isso acontece, pastor? Quando o louvor é usado como arma. Quer ver mais? Olha só o que acontece depois do versículo 33 e 34. Você precisa entender que essa honra vem de várias formas, e Deus usa até mesmo os teus inimigos para te honrar e te abençoar. Há um poder no louvor de transformar em inimigos em abençoadores da tua vida. Versículo 34 e 35. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos foram batizados. Versículo 34. Então,
o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos os de sua casa se alegraram muito por haver conhecido a Deus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Esse é o poder do louvor. O carcereiro que recebeu eles com uma ordem: são bandido perigoso, bota no pior dos cárceres, amarra a pé. Quem sabe de uma maneira carrancuda recebe Paulo e Silas, que estavam ali todo dilacerado. Agora, o próprio carcereiro, rancoroso, está lá, passando aguinha e paninho nas feridas de Paulo e Silas. Chama para a sua própria casa, senta na mesa, que eu já falei para vocês, isso é símbolo de comunhão, de parceria, de amizade. Senta aqui, queremos conhecer mais quem são vocês, quem que é esse Deus de vocês. Escute o que eu estou dizendo para você. Em vez de você xingar o teu inimigo, humilhar o seu inimigo, ou tentar se vingar quando você estiver numa posição agora superior, não faça isso. Paulo e Silas podiam ter saído, comprometido a vida daquele cara, porque ele seria morto, a família dele seria morta. Não, vamos ficar aqui, há alguma coisa a mais para acontecer. E o próprio carcereiro se torna a bênção na vida de Paulo e Silas. Os teus inimigos, escute isso, os teus inimigos não estão lutando contra você. Se você está em Deus, os teus inimigos estão lutando contra o seu Deus. E o que é que nós sempre falamos aqui? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém é páreo para o nosso Deus. Agarra-se em Deus, mantenha a sua aliança com esse Deus, louve o nome desse Deus. Quando os seus inimigos se levantarem, eles se levantam para cair, para ser lapidado, ser transformado e lá na frente servir de bênção na sua vida. Deus não perde o controle. Louve a Ele, engrandeça o nome dEle. Deixa eu ir para o último ponto. O último ponto que eu coloquei aqui. Quando nós louvamos, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos e nós temos capacidade para também ser abençoadores, abençoar vidas de outras pessoas. O louvor não deixou nenhuma raiz de amargura no coração de Paulo e Silas. Eles abençoaram a vida daquele carcereiro, eles abençoaram a vida dos prisioneiros que estavam com ele. E o último versículo ali do capítulo 16, versículo 40, vai dizer que quando eles saem da cadeia, porque quando o supervisor sai, fica sabendo que Paulo e Silas são romanos, ele fica desesperado, ele diz: manda esses caras embora, eles têm que sair daqui, porque senão a coisa pode ficar feia. Quando Paulo e Silas chegam na casa da irmã Lídia, todos estavam preocupados, aflitos, angustiados. E o texto vai dizer que Paulo e Silas aproveitam aquele momento para encorajar as pessoas que estavam lá. O que isso ensina para a minha vida e para a sua vida? Sim, nós vamos ter provas, nós vamos ter inimigos, nós vamos ter adversários. Muitas vezes nós vamos ter marcas nas nossas costas, vão nos chicotear, mas tudo isso que aparentemente é negativo que aconteceu na sua vida vai servir de experiência para você glorificar o nome do Senhor e fortalecer a fé de muitas pessoas que precisam ouvir o teu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, e também glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Salmo 92 diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Essa palavra de hoje é uma palavra que muito me confrontou, porque a gente é gente de carne,
de osso. Vivemos num mundo mau. Como eu tenho pregado para vocês, um mundo que as pessoas estão cada dia mais egoístas, hedonistas, amantes de si próprio, desobedientes, arrogantes. É a sociedade que nós estamos aí. E a gente todo dia é convidado para entrar na forma do mundo. Mas como diz Paulo, nós já tivemos uma renovação na nossa mente. Romanos 12. Essa renovação de mente é que nos capacita a transformar. A gente só consegue transformar a nossa casa. A gente só consegue transformar a nossa parentela. A gente só consegue transformar os nossos colegas. A gente só consegue transformar a nossa vizinhança. A gente só consegue transformar a nossa cidade se nós transformamos a nós mesmos. Por isso essas palavras, antes de nós apontarmos o dedo para o outro, você precisa ser mais grato, você precisa aprender a louvar, a gente precisa apontar para nós. E a gente precisa reconhecer que muitas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente não louva o Senhor, e a vida parece que realmente não vai para frente. A nossa visão espiritual não é ampliada, a gente não consegue enxergar o trabalhar de Deus nas coisas que nos acontecem, e isso vira um ciclo de aflição, de enfraquecimento de fé, e a gente às vezes se acostuma com, como eu digo sempre, a vida religiosa, de ir na igreja, cantar umas músicas e tal, mas o Senhor deseja muito mais para as nossas vidas. O Senhor deseja encontrar em mim e em você alguém que escolheu o estilo de vida de adorador. É esse que escolheu o estilo de vida de adorador que vai conseguir louvar quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão bem, porque sabe que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Eu queria orar por você. Você hoje ouviu essa palavra e você reconhece, pastor, eu preciso aprender a louvar. Eu quero que o Espírito Santo me toque, para mim, realmente, nos momentos difíceis também, louvar o nome do Senhor. Às vezes eu reclamo, às vezes eu murmuro, às vezes eu xingo, às vezes na minha casa eu acabo até ofendendo as outras pessoas, quando eu deveria usar a arma do louvor. Você que deseja receber esse toque do Senhor hoje, vem para frente, que eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Isso, vem. Dá um passinho mais para frente, para caber todo mundo. Há poder no louvor. Escute o que eu vou te falar aqui. Eu vou ouvir da boca de vocês, junto com essa igreja, testemunhos grandiosos do que vai acontecer. Eu já tive experiências fantásticas na minha vida nesse sentido. Quando eu estava no seminário, nunca me esqueço, a gente fez um propósito, eu e minha esposa fizemos um propósito de nós vivermos com aquilo que nós recebíamos financeiramente, não pedir ajuda nem para o meu pai, nem para o pai dela, tá? Porque eu sabia que eles, como amam muita gente, iriam mandar ajuda. Nós falamos, nós não vamos pedir nada, vamos viver com o que nós temos. Teve um mês que as coisas apertaram, e literalmente faltou o básico. Eu peguei a mão da minha esposa, eu disse, nós vamos agradecer a Deus pela oferta que nós estamos recebendo. E ali nós oramos, ali nós cantamos. No dia seguinte eu recebo um telefonema aqui de Blumenau. Tinha uma missionária pobre aqui, e ela ganhou um certo valor. Ela foi orar, o que deveria fazer com aquele valor. O Espírito Santo falou para ela, você vai enviar para os missionários
estão no seminário. Estava eu e mais alguns jovens lá. A oferta que nós recebemos era o valor exato que nós precisávamos para finalizar o mês, sem comprometer, pegar emprestado de ninguém. Eu já vi cura na minha família quando nós começamos a louvar o nome do Senhor, mesmo em meio às doenças, celebrando a Deus pelo dom da vida. Coisas grandiosas podem acontecer pelo poder do louvor. Que você entenda que Deus não precisa de bajulação. Deus não quer isso. Agora, quando há corações rendidos, verdadeiro louvor, Ele se manifesta. Aonde Ele está, a bênção acontece. Eu sei que gente chegou aqui hoje, talvez você esperava uma palavra, né, dizendo, não, que Deus vai fazer tal. Eu estou dizendo para você, Deus vai fazer sim. Mas louve, engrandeça o nome dEle. Mesmo quando tudo parece ir para o rumo contrário, há poder no louvor. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Como esse exemplo de Paulo e Silas na prisão nos abençoa hoje, 2000 anos depois. E aqui nós aprendemos que precisamos te louvar, independente das circunstâncias, Senhor. E essas pessoas que estão aqui são pessoas que querem fazer as coisas da maneira que te agrade. Tu sabes, Senhor, que há casamentos aqui destruídos, mas em vez de reclamação, a partir de hoje vai ter louvor ao teu nome. Tu sabes, Senhor, que contas bancárias aqui estão no vermelho, mas em vez de murmuração vai ter louvor ao teu nome. Tu sabes, Senhor, que há filhos rebeldes, desobedientes, colocados, Senhor, diante de Ti nessas orações, mas não haverá reclamação, haverá louvor ao teu nome. Senhor, Tu sabes que tem pessoas doentes aqui que precisam de cura, mas não haverá murmuração e reclamação, haverá louvor, porque Tu és Deus, digno de engrandecimento, de adoração, de honra, de celebração, e ao Teu nome que nós exaltamos, sabendo sim, que Tu se manifesta, e faça, Senhor, faça terremotos acontecer, para que haja libertação em vidas, libertação, Senhor, da escravidão dos vícios, da imoralidade, das podridões da vida. Faça com que o Teu terremoto chacoalhe mesmo, Senhor, essa família, essas finanças, para que o Teu nome seja glorificado em nossa caminhada. O Espírito Santo de Deus, ensina-nos a ser gratos e a louvar a Ti em todas as circunstâncias. Nós pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, essa bênção do discernimento e do coração grato, em nome de Jesus. Amém, amém.